Bom dia, gente. Bom dia. Estamos juntos aqui em mais uma aula de português, certo? Bom dia a todos presentes. 10 alunos, por enquanto. Todo mundo viu a mensagem a tempo de que a aula seria às 10? Certo. Deu Sim. certo, né? Então vamos lá. Pessoal, enquanto isso, peguem um livro de vocês, certo? Para acompanhar aqui a explicação da página 56, certo? Vou colocar aqui no chat para quem for chegando vendo. Livro, página 56. Fala, o Yuri solicitou aqui, eu não aceitei sem querer, ó. De novo. De novo com ele. Yuri, desculpa mais uma vez se eu errei aqui, não aceitei sua solicitação. Não é uma perseguição, tá? Dias sempre recusa eu. Me recusa, desculpa, me recusa. É porque sempre na hora que tu manda, eu tô digitando alguma coisa. Aí eu apertei o Enter, aí foi pra negar. Ah, meu Deus, desculpa. Não é perseguição não, viu, Yuri? Mas vamos lá. 6, né? Isso, 56. Cristina, você sabe da Thalita, por que ela não tá assistindo as aulas? Eu não sei não tenho mais contato com ela. Ah, porque nenhuma aula Thalita esteve presente. Ó, livro, página 56. Geralmente eu não assisto as aulas. Oi? A Thalita, ela não assiste as aulas. Ah, Eu, pelo menos. entendi. Então, pessoal, Gabriel achou o livro? A senhora pode repetir a página, por favor? Página 56, eu coloquei aqui no chat. Livro, página 56. A gente vai revisar o conteúdo de sujeito, predicado, predicativo do sujeito, objeto direto, indireto, certo? Hoje a aula é revisão sobre esse conteúdo, tá? Página 56. Vamos lá. Vou colocar aqui, quem for entrando, coloque o livro. Bom, quem for entrando na aula, colocar na página. Pronto, certo? Pois vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tô com dor de cabeça. Vamos lá. Certo? Vamos lá. Sujeito, predicado, predicativo do sujeito, objetos direto e objeto indireto, certo? Vamos lá. O sujeito. As orações, elas são formadas quase sempre por dois termos essenciais, o sujeito e o predicado, certo? Lembrando, quase sempre vai ter orações que a gente não vai ter um sujeito presente, certo? Alguém solicitando aqui? Olha, foi só falar dela. Bom dia, Thalita. Tudo bem com você, sumida? Livro, página 56, tá? Vão acompanhando a explicação, certo? Vou compartilhar aqui a página. Do grau. Vamos lá. Vamos lá. O sujeito, pessoal, pessoal, quem quiser ir acompanhando, fazendo anotações, certo? Também é muito bom, certo? Pode ser durante a aula, depois que acabar que você tiver com o livro, mas quem quiser ir fazendo pequenas anotações, certo? Também é muito bom. Então, vamos lá. O sujeito, ele é o termo a respeito do qual se declara algo. É aquele que está declarando alguma coisa. Ou ele está falando, ele está fazendo alguma ação, certo? Está se declarando alguma coisa. E o predicado é essa declaração que foi feita pelo sujeito, certo? Então, ele sempre contém um verbo ou uma locução verbal. Lembra que a gente estudou, né? Sobre frase, oração,
Em período, a gente viu que toda oração, ela sempre vai conter um verbo ou uma locução verbal, certo? Então, vamos lá. A ordem usual entre esses termos na língua portuguesa é sujeito mais predicado, certo? Então, quando dispostas assim, a gente diz que a oração está na ordem direta. Então, numa frase onde o sujeito vem primeiro e depois vem o predicado, é quando a gente fala que ela está na ordem direta. Exemplo, Ícaro está participando da aula. O Ícaro, eu já disse o sujeito e disse o predicado, certo? Que é a declaração do sujeito, certo? Então, quando a gente fala disso, quando a gente faz isso, eu estou dizendo que a oração, ela está na ordem direta. Disse primeiro Ícaro, que é o sujeito da oração, e o restante da oração, o predicado, certo? Então, quando o sujeito ele vem depois do verbo, dizemos que a oração está na ordem indireta. Se eu disser, a aula está sendo assistida por Ícaro, certo? Então, eu coloquei o sujeito lá para o final. O exemplo que ele coloca aqui, ó. Do outro lado da rua vinha em velocidade um carro de polícia. Então, quem é um sujeito? Um carro de polícia, certo? Então, vamos lá. A palavra mais importante do sujeito é a chamada núcleo do sujeito, certo? O núcleo do sujeito, ele pode ser um substantivo, mas também um pronome, um numeral, um verbo no infinitivo ou qualquer palavra substantivada, que está sendo usada como substantivo, certo? Então, quando se encontram nessa função sintática, todos eles têm o valor de substantivo, certo? Então, vamos lá. Às vezes, uma oração inteira, ela vai desempenhar o papel de sujeito. Olha o exemplo aqui, ó. Para a família, era vergonhoso que ele não assumisse os erros cometidos, certo? Então, conforme você deve recordar, existem orações sem sujeito. Havia muitas pessoas vivendo sem sair de casa. Então, quando a oração ela é formada por verbo impessoal, esteja esse verbo sozinho ou em uma locução, ela é chamada de oração sem sujeito, certo? Ó, são verbos impessoais. O que são esses verbos impessoais? É aqueles que indicam fenômeno da natureza. Está chovendo hoje, certo? Está chovendo. Verbo impessoal. Está e chovendo de chover. Está chovendo, certo? Anoiteceu cedo. Haver, no sentido de existir ou de acontecer. Deve haver outras pessoas que pensam como você. Já houve grandes acidentes naquela estrada, certo? O haver no sentido de existir ou de acontecer alguma coisa. Deve haver outras pessoas. Deve haver, certo? Haver ou fazer indicando o tempo. Estou esperando há horas. Fazia anos que eu não via o vovô, certo? Também ser indicando em tempo geral. Era alto verão, são 5 horas, certo? O verbo ser. Só um momento. Tá todo mundo vendo aqui a tela, não tá? Do livro digital que eu tô utilizando? Sim. Ótimo. Sim. Agora aqui já na página 57 do predicado nominal. Ó, o verbo de ligação é aquele que vai estabelecer uma ligação entre o sujeito e a característica ou estado atribuído a esse sujeito, certo? Então, esse verbo, ele liga o predicativo do sujeito ao sujeito. A gente vai ver aqui os exemplos, ó. Os principais verbos de ligação são ser, estar, ficar, tornar-se, parecer, permanecer, continuar, andar. É aquele que vai ligar o sujeito à característica atribuída dele, certo? Exemplo, a frase que eu dei. Ícaro estar participando da aula. O estar aqui, ele tá o quê? Como um verbo de ligação.
indicando o quê? Que o sujeito, no caso o Ícaro, está o quê? Participando da aula, certo? Vamos lá. O predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É qualquer característica, modo de ser, estado ou mudança de estado que se atribui ao sujeito. Geralmente por intermédio de um verbo de ligação. Justamente, o verbo de ligação que a gente acabou de ver aqui. Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, ficar, tornar-se, parecer, permanecer, continuar, andar, certo? Vamos lá. O predicado formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, ele vai receber o nome de predicado nominal, certo? E o núcleo desse predicado geralmente é um nome. É um nome, né? Então vamos aqui, ó. Para entender melhor. Opa, tem alguém solicitando? Ana Luísa. Bom dia, Aninha. A gente está utilizando aqui a página agora 57 do livro, tá? Acompanhe aí a aula, a explicação. Então, vamos continuar. Predicativo do sujeito com verbo de ação. Como assim? O predicativo do sujeito, ele também pode aparecer com um verbo de ação. Exemplo. A atriz subiu ao palco emocionada. Quem é que tá emocionada aí? A atriz, certo? Então, o predicativo do sujeito, ele tá lá no final. E a gente fez o quê? Utilizou o verbo de ação, opa, não dá pra marcar. Utilizou aqui o verbo de ação para ligar. Eu poderia dizer que a atriz emocionada subiu ao palco. Só que eu fiz o quê? Eu liguei isso com o verbo de ação. A atriz subiu ao palco emocionada. O emocionada está relacionado a quem? Ao sujeito da frase, que é quem? A atriz. Certo? E quem é o verbo da ação? Subiu. Então, quem é o predicativo do sujeito? O emocionado. Então, percebam, gente. O predicativo do sujeito é aquele que vai estar relacionado ao sujeito. Certo? Então, o predicado que contém verbo de ação e predicativo é chamado de predicado verbo nominal. Porque tem aqui, ó, tanto o verbo, certo? Quanto o predicativo do sujeito. Vamos ver melhor o que é esse predicado verbal, certo? Predicado verbal. O verbo de ação é aquele que expressa em uma ação um acontecimento, ou seja, ele apresenta um significado próprio. Então, o verbo de ação é aquele que vai expressar o seu significado próprio. Então, entre os verbos de ação, há os que não requerem nenhum tipo de complemento para que possa entender o processo que expressam. E vão existir outros que só podem ter esse processo compreendido com a presença de um outro termo, né, um complemento para que ele possa fazer sentido, para que ele possa ser compreendido, certo? Então, a gente vai ver mais exemplos aqui, ó. Então, quando um verbo ele vai precisar desse complemento para poder fazer sentido, a gente vai chamar ele de verbo transitivo, certo? Então, o complemento é denominado o quê? O objeto, certo? Então, para não ficar muito confuso, ó, vamos aqui. Quando um verbo ele precisa de um complemento para poder fazer sentido, a gente chama-se de verbo transitivo. Verbo transitivo é aquele que vai precisar de um complemento. E esse complemento é o que a gente vai chamar de objeto, certo? Então, quando esse verbo ele não precisa de um complemento, é o verbo intransitivo, certo? Então, vamos lembrar. Verbo que não precisa de um complemento para fazer sentido é o quê? É o verbo intransitivo. Ele, por si só, ele não precisa de um complemento. Ele já vai indicar a ação, ele já vai ter o sentido completo. Agora, quando esse verbo ele precisar de um complemento, a gente vai chamar esse verbo de verbo transitivo. E esse complemento, né, que a gente vai utilizar para fazer sentido a esse verbo é o que a gente vai chamar de objeto, certo? Acho que a gente tinha mandado alguma mensagem aqui no chat. Então, vamos lá. Ó. Opa.
rapidinho. Ó, o rapaz observava o lago. O verbo transitivo é quem? Observava. E o lago é quem? O objeto. Porque eu posso dizer só, o rapaz observava. O rapaz observava o quê? Eu preciso completar essa frase para que ela faça sentido. Vocês estão entendendo? Porque eu posso dizer, o rapaz observava. Observava. A gente tem esse verbo aí, observava, né? Conjugado. Mas observava o quê? Então, quando eu complemento essa frase utilizando um termozinho aqui, ó, o lago vai ser quem? O objeto. Certo? Então, o rapaz observava o lago. Quem é o verbo transitivo? Observava. Por que esse verbo é transitivo? Porque ele precisa de quê? Complemento. Porque ele precisa de um complemento. E como é o nome que a gente vai dar a esse complemento? Objeto. Objeto, certo? Vamos repetir mais uma vez, ó. Se eu dissesse, o rapaz observava. Se eu colocar só essa oração, o rapaz observava. Observava o quê? Não faz sentido, certo? Então, eu preciso de um complemento. Completei essa frase para que ela faça sentido. O rapaz observava quem? O lago, certo? Então, esse observava, ele é verbo o quê? Transitivo. E o lago, que é o complemento para essa oração, é quem? O objeto, certo? Agora, se eu disser, os peixes não apareceram. Não tem mais nada nessa oração no final dela para completar. Então, se acabou aí e vai ter o sentido, é justamente o verbo intransitivo. Ele não vai precisar desse objeto. Os peixes não apareceram, certo? Então, se ele já deu a oração, os peixes não apareceram. Acabou aqui, ó. Com esse verbo vai ser o quê? Intransitivo, que é porque a gente não acrescentou nele nenhum objeto para completar, certo? Então, o verbo de ação e os seus complementos, eles formam o predicado verbal, certo? Então, o núcleo desse predicado é sempre o verbo ou a locução verbal. Então, o principal aí, o núcleo disso vai ser quem? O verbo ou essa locução verbal, certo? Ó, observe este outro exemplo. Eu evitava aquele vizinho. Quem é o predicado verbal? É esse final, é esse evitava aquele vizinho. Evitava aquele vizinho é o predicado verbal, que é o verbo de ação e os seus complementos, certo? Ó, evitava, porque eu posso dizer só, eu evitava. Mas evitava o quê? Aquele vizinho, certo? Então, tudo isso, evitava aquele vizinho, é o predicado verbal todinho. Mas quem é o núcleo desse predicado? É quem? É sempre o verbo, gente. O núcleo do predicado, ele sempre vai ser, como a gente viu aqui, ó, é sempre o verbo ou locução verbal. Vamos dizer aqui, ó, eu escrevi uma oração e vou perguntar qual é o núcleo do predicado, você vai me dizer quem? O verbo ou a locução verbal, porque é esse verbo, essa locução verbal aqui, que tá dando sentido à frase, a ação da frase, certo? Então, eu disse essa oração aqui, ó. Eu evitava aquele vizinho. Quem é o núcleo do predicado aí? Evitava. Evitava, que é o verbo, certo? Então, e o predicado verbal? A gente vai ter o predicado verbal inteiro. Evitava aquele vizinho. É o predicado verbal. E o que é o predicado verbal? É o verbo de ação que a gente tem aqui. Evitava, né? E os seus complementos, certo? Do mesmo jeito que a gente vai ter aqui, ó. O rapaz observava o lago. Na frase, o rapaz observava o lago. Quem é o núcleo do predicado aí? Hein? Observava. Observava, perfeitamente. Observava. Então, o núcleo do predicado, lembrando, o núcleo do predicado sempre é o verbo ou a locução verbal, certo? Então, vamos aqui, ó. O rapaz observava o lago. Observava o lago é o meu predicado verbal, né? Que é a ação e o complemento dele, certo?
vocês têm que perceber que a gente tá vendo aqui, ó, separadamente e depois a gente vai ver tudo junto, certo? Então, observava é quem? O verbo transitivo. O lago é o quê? O objeto que está completando. E eles todos juntos, o verbo de ação e o seu complemento é quem? O predicado verbal, certo? Mais uma vez. Ó, o rapaz observava o lago. O observava é o verbo transitivo. Por que ele é verbo transitivo? Porque ele é o núcleo. Porque o quê? Porque ele precisa de complementos. Porque ele precisa de complemento. E quem é o complemento? O lago. E qual é o nome que a gente vai dar para esse complemento? Objeto. Objeto. E eles todos juntos, o verbo de ação mais o complemento, é o que a gente vai chamar de quê? Predicado verbal. Perfeitamente, predicado verbal. Pronto. A gente sabe quem é o verbo, a gente sabe quem é o verbo, né? A gente vai saber se ele é transitivo, se ele é intransitivo. Como é que eu vou saber numa oração se o verbo é transitivo ou se ele é intransitivo? Se ele tiver complemento, já sabe que é transitivo. Se ele não tiver complemento, já sabe que é intransitivo, facilmente, certo? A gente precisa compreender, perdão, a gente precisa compreender as orações por partes, certo? Para que a gente consiga, numa questão, numa análise de uma frase, identificar. Então, vamos lá. Se você lê a oração, você já identificou o verbo. Aí, se eu perguntar, nessa oração aqui, o verbo é transitivo ou o verbo é intransitivo? É só ler a frase. Se tiver complemento, já sabe que é verbo transitivo. Se ele não tiver complemento, já sabe que é intransitivo, certo? E se eu disser o que é o predicado verbal? É o restante da frase, é a ação e os seus complementos, certo? E se eu disser qual é o núcleo desse predicado? É o verbo de ação. É o verbo de ação, perfeitamente. Pessoal, compreenderam isso? Ou alguém ainda ficou com a dúvida e quer que eu explique mais uma vez? Gente, se não tiver... Oi? Que a senhora falou aí? Eu acabei de dizer assim. Pessoal, se vocês querem que eu repita isso que eu acabei de dizer, se compreenderam, se você já sabe diferenciar um verbo transitivo para um intransitivo, se você já compreendeu o que é o predicado nominal, certo? Se você já sabe o que é o núcleo, se você não entendeu, eu posso falar isso mais uma vez. Não deu pra entender, tia. O pessoal que tá em silêncio, pessoal, que não tá dizendo nem sim nem não, eu vou compreender esse silêncio como se ninguém tivesse dúvida. Tia, a senhora poderia repetir mais uma vez? Posso, com certeza. Vamos lá, ó. Vamos lá. Disse essa frase aqui, ó. O rapaz observava o lago. Como é que eu sei que o verbo ele é transitivo ou ele é intransitivo? Quando se ele precisar de um complemento ou não. Porque se eu disser só assim, o rapaz observava, esse verbo ia ser o quê? Verbo intransitivo. Intransitivo, porque ele não tem um complemento. Mas já que ele ganhou esse complemento, o lago já vai transformar esse verbo em quê? Em verbo transitivo. Certo? Então, vamos lá. Se na oração o verbo ele tiver acompanhado de um complemento, que o nome desse complemento é objeto, a gente sabe que ele é um verbo transitivo. Agora, se nessa frase aqui, ó, nessa oração aqui, ó, os peixes não apareceram. Acabou aqui. Não tem um complemento. Então, esse verbo é o quê? Verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Certo? E como é o nome desse verbo e o restante da sua ação com complemento? Predicado verbal. Predicado verbal. Se eu disser uma oração e eu disser assim, sublinhe nessa oração o predicado verbal. Você vai sublinhar do verbo até o restante dessa frase, até os seus complementos,
certo? Aí se eu disser, e depois circule o núcleo desse predicado. Quem é o núcleo do predicado? É o verbo, a locução vai. O verbo, certo? Vai ser o verbo. Se eu disser, pronto, dei a oração e disser, sublinhe nessa oração o predicado verbal. O predicado verbal é quem? O verbo e toda a sua ação. Observava o lago, certo? É o predicado verbal. Agora, se eu disser, e depois circule o núcleo desse predicado verbal, você vai circular quem? O verbo, certo? Do mesmo jeito que ele deu exemplo aqui, ó. Eu evitava aquele vizinho. Evitava aquele vizinho é o quem? É o predicado verbal. E o evitava é quem? O núcleo do predicado. Esse evitava aqui, ele é um verbo transitivo ou ele é um verbo intransitivo? Transitivo. Por que que ele é um verbo transitivo? Porque ele precisa de complementos. Perfeito, porque ele precisou de um complemento, certo? Pronto, vou continuar aqui, ó. A transitividade verbal, ela deve ser analisada de acordo com o contexto. Um verbo, dependendo da oração em que se insere, ele pode ser transitivo ou intransitivo, como a gente acabou de ver. Estremeci, receoso. Verbo intransitivo. Estremeci. Agora outra frase. Minhas brigas com ela estremeceram nossa amizade. Então o verbo é o quê? Verbo transitivo. Porque se eu dissesse assim, ó, se essa oração acabasse em estremeceram. Se eu dissesse assim, minhas brigas com ela estremeceram. Estremeceram o quê? Entendeu? Então ele precisou completar, certo? Como é o nome desse complemento? Objeto. Perfeitos. Objeto. Então, esse estremeceram vai ser o... Já que ele precisou desse objeto, desse complemento, o estremeceram é o quê? Verbo transitivo, certo? Porque se a oração acabasse até aqui, minhas brigas com ela estremeceram. Estremeceram o quê? Eu vou precisar completar essa frase para que ela faça sentido. Minhas brigas com ela estremeceram nossa amizade. Então, esse verbo vai ser o quê? Um verbo transitivo. Por quê? Porque ele precisou desse complemento para poder fazer sentido, desse objeto. Certo? Pronto. Agora vamos ver sobre objeto direto. A gente já viu esse objeto, né? Perdão. Agora vamos ver o objeto direto e o objeto indireto, certo? Isso já é na página 58 do livro, certo? Vamos aqui, ó. Objeto direto e objeto indireto. Algumas formas verbais transitivas, elas se unem ao complemento, né, diretamente, e outras fazem por meio de uma preposição. Então, os verbos que se ligam diretamente ao seu complemento, sem auxílio de preposição, são chamados de quê? Verbos transitivos direto, certo? E os seus complementos são os objetos diretos. Aqui o exemplo, ó. Levava um peixe na escola. Tem alguma preposição aqui? Não. Então, se não precisa da preposição, ele é objeto o quê? Direto, certo? A gente tem aqui o verbo transitivo direto, levava, né? E um peixe, que é o objeto direto. Porque se eu dissesse, levava na sacola, levava o quê na sacola? Entendeu? Eu posso dizer só levava. Ou levava na sacola. Mas levava o quê na sacola? Eu preciso de um complemento. Eu preciso de um objeto. Não é? E se eu botei que esse objeto é um peixe e ele não tem preposição nenhuma, ele é o quê? Um objeto direto, certo? Já já a gente volta a essa frase. Para eu completar aqui, ó.
Os verbos que se ligam ao seu complemento por intermédio de uma preposição ou uma locução prepositiva é o que a gente vai chamar de verbos transitivos indiretos, certo? E os seus complementos, que é o objeto que a gente viu, eles vão ser objeto direto ou objeto indireto. Nesse caso, eles vão ser o quê? Vão ser os objetos indiretos, certo? Deparei com meu vizinho. Eu precisei desse com, porque se eu dissesse deparei meu vizinho, faz sentido? Não faz. Eu precisei dessa preposição com para poder fazer sentido. Além do objeto, eu precisei do quê? Dessa preposição com aqui, ou dessa locução prepositiva, para que faça sentido. Então, ele já se torna o quê? Indireto. Aqui eu só usei o quê? Um peixe. Um peixe não vai ter preposição. É só um peixe. Aqui eu não utilizei só meu vizinho. Eu precisei o quê? Com meu vizinho. Então, se eu precisei dessa preposição aqui, ele já se torna o quê? Objeto indireto, né? Vamos voltar para aquela frase aqui, ó. O rapaz observava o lago. Esse lago aqui, ele é objeto direto ou ele é objeto indireto? Direto. Direto, porque eu não precisei de uma preposição para que ele faça sentido, certo? Então, compreenderam isso, né? A gente já viu que o complemento do verbo é o que a gente vai chamar de objeto. E esse objeto vai ser tanto direto como objeto indireto. Para ser objeto indireto é quando a gente vai precisar do quê? Preposição. Da preposição, certo? O exemplo que a gente viu aqui, ó. Levava um peixe na sacola. Eu precisei dizer que é um peixe para que faça sentido. Porque se eu dissesse levava na sacola, levava o que na sacola? Ninguém sabe. Então eu precisei completar isso com um objeto. E qual foi esse objeto? Um peixe. Eu precisei usar preposição? Não. Então ele é o quê? Objeto direto. Desculpa. Aí aqui, ó, a frase. Deparei com meu vizinho. Porque se eu dissesse só deparei com o quê? Com quem? Ninguém sabe. Eu precisei dizer com meu vizinho. Se eu dissesse meu vizinho, deparei meu vizinho, faz sentido? Não. Então eu precisei usar o quê? Esse com para fazer sentido. Então se eu utilizei uma preposição, ele é objeto o quê? Indireto. Certo? Perdão, minha garganta tá horrível. Ninguém falou nada, né? Vamos lá. Vou continuar aqui. Ó. Então, há verbos que se ligam a dois complementos, certo? Um com preposição e o outro sem preposição. A gente vai chamar eles de quê? De verbos transitivos diretos e indiretos. A gente viu que vai ter os verbos transitivos diretos e também o indireto. Só que vão ter uns que vão precisar dos dois, que eles vão se ligar a dois complementos, que é o que a gente vai chamar de verbos transitivos diretos e indiretos. Exemplo: peço este favor ao Senhor. Certo? Porque se eu dissesse peço o quê? Mas eu posso dizer peço este favor. Mas eu completei ainda. Peço este favor ao Senhor. Certo? A gente tem aqui, ó, este favor como objeto direto e ao Senhor. Certo? Como indireto. Então, se ele vai estar utilizando os dois complementos, um tanto com preposição e o outro sem a preposição, a gente vai chamar ele de verbo transitivo direto e indireto. Porque a frase pode ser, ó, peço este favor. Ia ser o quê? Ia ser um verbo transitivo direto. Só que eu ainda acrescentei a um outro complemento, ao Senhor. Certo? Que se tornou o quê? Um objeto indireto. Mas aí, se nessa oração
tem tanto o verbo direto quanto o verbo indireto, eu vou chamar ela de quê? Verbo transitivo, direto e indireto. Isso, verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele se ligou a dois complementos, certo? Quando a gente usou essa frase aqui, ó, deparei com meu vizinho, a gente só utilizou o quê? Um complemento, um objeto. No caso, um objeto indireto, porque eu utilizei o com, certo? Mas nesse caso, se tivesse além desse e eu completasse com um outro complemento aqui, botasse outro complemento que não utilizasse, exemplo, deparei com meu vizinho e sua filha. Só que o i vai ser preposição, entendeu? Nesse caso aqui, ó, peço este favor ao meu vizinho. A gente tem um peço, que é o verbo transitivo, tanto direto quanto indireto, né? Porque ele vai fazer referência aos dois complementos. Este favor, que é o objeto direto, e ao Senhor, que é o objeto indireto. A gente está vendo a presença dos dois, certo? Então, e a classificação de um verbo como transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto também vai depender do contexto, certo? Ó, observe o verbo dar. Aqui, ó os dois exemplos. Opa! Não gosto de dar trabalho. Transitivo, direto, certo? Agora, deu com o vizinho no patamar da escola. Verbo transitivo indireto. Agora, ele deu um livro para seu sobrinho. Vai ter tanto transitivo direto quanto indireto, certo? Utilizei a preposição aqui para poder juntar esses dois, certo? Então, vamos lá. Exemplo dos três. Não gostava de dar trabalho. Transitivo o quê? Direto. Porque se eu dissesse não gostava de dar, dá o quê, minha filha? Trabalho. Então, eu precisei desse complemento. Transitivo direto. Agora, deu com o vizinho no patamar da escola. Transitivo indireto. Agora, ele deu um livro para seu sobrinho. Transitivo tanto direto quanto indireto. Por quê? Um livro para seu sobrinho. Certo, pessoal? Alguém quer que eu explique mais uma vez? Alguém dizer alguma coisa? Não? Não. Oi? Eu consegui. Kaique, eu não entendi. A sua ligação, a sua voz cortou aqui. Eu consegui entender direitinho. Certo. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, vamos aqui, ó. Pessoal, na página 59, peraí. Na página... Tia, a senhora vai fazer a chamada. Consegui entender, tia Vitorinha. Que bom. Depois da gravação, eu vou utilizar, vou ver por aqui, ó. A gente viu que tem 14 alunos. Aí eu vou ver desses 14 e vou anotar o nome de vocês, tá? Eu vou só anotar aqui o nome de vocês depois, mas isso eu vou fazer só depois, pra não ocupar nossa aula. Ó. O negócio que a senhora abriu no passo é pra gente pegar as tarefas dessa semana, né? Isso. Tudo que for de atividade do livro, você vai mandar por lá, certo? Ó, botei aqui, ó. 8º ano. Vamos aqui. Opa, aqui. 8º ano, botei aqui, ó. Atividades. Espaço para envios do livro. Vê atividade. É aqui onde vocês vão mandar, ó, atribuído, estão vendo, ó? Aqui é onde, ó, entregue tem 0, porque eu botei agora, então ninguém me entregou nada, certo? Então é por aqui onde vocês vão me enviar as atividades que forem do livro. Como eu coloquei aqui, ó, perdão. Sempre deixar claro qual é a página da atividade. Então, sempre que for mandar uma atividade, mandem lá. Atividade referente à página 50 do livro, entendeu? Então, sempre deixem claro. Sempre que for enviar, postar a atividade, coloque na legenda. Essa atividade da página tal. Inclusive, deixa eu até aqui ver um exemplo. Opa, tá errado. É porque aqui eu acho que ninguém fez. Peraí.
porque aqui ninguém teve, mas eu queria ver um exemplo, ó. Teve um aluno, não sei se foi no 7º ano, que ela mandou... Ó, peraí. Ou foi no... Deixa eu ver se foi no 6º. Pra eu dar um exemplo aqui pra vocês. Ó, o Ravi, ele manda, ó, atividade, ele bota a data. Só que além da data, eu quero a página, eu quero saber qual é a página. Ó, pronto, é essa aluna aqui que eu queria mostrar. Ela bota aqui, atividade de português do dia tal, atividade de português tal. Só que além disso, eu quero que vocês coloquem a página, entendeu? Além, atividade, redação do dia 1 do 3. Só que não é página. Atividade português do dia 2 do 3, da página tal. Sempre deixar claro, certo? Então vamos aqui. Ó, na página 59, vocês vão ter aqui, ó, organizar o conhecimento. Aí tem uma barrazinha aqui, ó. O que você já sabe? Agora você já é capaz de sim, não ou mais ou menos. Eu quero que vocês vão marcando agora. Tá todo mundo com o livro em mãos? Sim. Então, Sim. eu quero que vocês marquem isso aqui agora, certo? Ó, agora você já é capaz de perceber que sujeito é o termo a respeito do qual se declara algo, sim, não ou mais ou menos, e depois reconhecer que a transitividade verbal ela deve ser analisada de acordo com o contexto, sim, não, mais ou menos, certo? Pessoal, lembrando que a gente sempre vai ficar voltando a esse conteúdo, certo? A gente sempre vai voltar para relembrar algum ponto. Vixe, eu esqueci o que é o objeto na oração. Tu me lembra? Então a gente vai estar sempre voltando, certo? Deixa eu só olhar aqui na agenda de vocês rapidinho. Sujeito, predicado. Eu não coloquei atividade nenhuma. Eu achei que eu tivesse colocado atividade para vocês. Pessoal, eu vou passar a página 60 para vocês. 60 e 61 para vocês fazerem. Eu achei que eu tivesse passado aqui. Deixa eu olhar aqui rapidinho. É porque para mim eu já tinha escrito essa proposta de atividade. Ah, não, ó. 60 e 62 eu vou passar só amanhã, tá? Pra vocês. Então... Opa. Eu achei que eu tinha passado pra hoje, mas pra hoje eu não passei. Só pra aula de sexta-feira. Só que eu vou comentar essas questões com vocês, tá? Então, não se preocupem em fazer agora, porque amanhã a nossa aula vai ser gravada, né? Eu vou fazer uns comentários a respeito das questões para que vocês façam melhor. 60 a 62. 60, 61 e 62. Esperem a aula de amanhã, o link da aula de amanhã, porque eu vou fazer comentários a respeito das questões, certo? Para ajudar vocês na hora de responder, certo? Lembrando que a gente sempre vai voltar a esse conteúdo, certo? Pra gente fixar ele na nossa cabecinha, certo? Então, vamos lá, recapitulando o que a gente viu. Aula online. Pois é, a aula online é muito corrido mesmo. Então, amanhã, não se preocupem em fazer agora, porque eu ainda vou fazer comentários a respeito das questões, certo? Então, amanhã a aula de vocês, no caso que vai ser gravada, vocês vão receber o linkzinho, vai ser só a respeito de comentários. Vou fazer comentários para facilitar vocês a responder as questões, né? Obviamente, eu não vou dar a resposta de mão beijada, mas eu vou fazer comentários para facilitar o pensamento de vocês na hora de construir a resposta, certo? Então, vamos lá. Perdão, gente. Então, a gente viu hoje quem é o sujeito na oração, certo? A gente sabe que o sujeito na oração é aquele do qual a gente se declara algo. Ele vai se declarar alguma coisa. E o predicado é a declaração feita por esse sujeito, certo? A gente viu aqui
Sobre os verbos impessoais, né, que é aqueles que podem indicar fenômeno da natureza, está chovendo, anoitecer. No verbo haver, quando ele vai ter sentido de existir ou de acontecer. A gente viu também sobre o predicado nominal, a gente viu sobre o verbo de ligação, certo? É aquele que vai ligar o sujeito ao restante da oração, certo? Como eu dei o exemplo com o Ícaro, né? De Ícaro estar participando da aula, certo? No caso, o estar é o verbo de ligação, né? Que tá ligando o sujeito à ação que ele tá realizando. A gente viu sobre o predicativo do sujeito, o predicado nominal, a gente viu o predicado verbal, né, que é o verbo de ação. A gente viu quando o verbo é transitivo ou quando o verbo é intransitivo, certo? A gente sabe que o verbo transitivo é aquele que precisa de quê? Como é? Não entendi. Alguém me explica? Alguém me lembra? Que precisa de um complemento, o objeto. Isso, perfeitamente, que se chama objeto. Obrigada, Yasmin. Certo? A gente viu o predicado verbal, a gente viu quando esse objeto, né, que é o complemento, a gente viu quando ele é direto ou quando ele é indireto. Quando é que o objeto ele é indireto? Ele precisa de quê para ser um objeto indireto? Quando não precisa de preposição. Não, o indireto. Precisa. Quando precisa de Isso, preposição. o direto é quando a gente não precisa. Ele já tem um sentido completo. Justamente, ele já é direto. Eu não vou precisar de nada para ligar ele. Agora, quando eu preciso, além desse objeto, eu vou precisar de uma preposição para que ele faça sentido, é o que a gente vai chamar de objeto o quê? Indireto. Indireto. Perfeito, Grazi. Certo? E a gente viu que além das orações que tem verbo transitivo direto e indireto, vão ter orações que vão ter os dois juntos, certo? Pois por enquanto a gente vai ficando por aqui, certo? Lembrando que qualquer dúvida, qualquer mensagem, ou vocês me mandam uma mensagem lá no Google Classroom, ou quem quiser me mandar um e-mail, me manda um e-mail também, certo? Na nossa aula de amanhã, eu vou voltar a comentar sobre essas questões e as questões propostas da atividade. Lembrando que já coloquei aqui na barra... Sempre erro. Já coloquei aqui na barra de vocês a partezinha do mural aqui nas atividades, que é onde o espaço para vocês enviarem a atividade do livro. Lembrando, na hora... Somente resposta, gente. Vai ser muito difícil algum dia eu passar uma atividade e eu exigir que você copie pergunta e resposta. Só a resposta mesmo, as perguntas já vão estar no livro, certo? Agora, não, tia, mas eu só sei fazer a atividade fazendo pergunta e resposta. Tudo bem, é um trabalho à parte seu. Mas eu, Vitória, não vou exigir pergunta e resposta. Só quero as suas respostas bonitinho, certo? Contando que o quê? Que tenha organização, que tenha lá a página, o dia que a atividade foi enviado e que você coloque lá, primeira questão bonitinho, item A, item B, contanto que tenha organização, certo? Não precisa copiar pergunta e resposta, a não ser que você de fato queira muito fazer isso, certo? No mais, Certo. Oi, ia falar alguma coisa? Cristina, ia falar alguma coisa? Não. Ah, entendi. Pois, pessoal, ficamos por aqui, certo? Obrigado pela participação de vocês, obrigado pela presença, quem assistiu a aula, quem participou, quem mandou aqui mensagem no nosso chatzinho, quem respondeu as minhas perguntas, muito obrigado pela participação. E vocês viram que o decreto saiu, nossa cidade vai entrar em lockdown, certo? E apesar das dificuldades e o que vem meio que de ruim com o lockdown, lembrando, gente, que infelizmente é necessário, certo? A gente viu que nas últimas 24 horas morreram quase 2.000 pessoas aqui no Brasil. Gente, 2.000 pessoas em 24 horas, certo? Ícaro, vai até o dia... Do dia... 20, não. Isso, se eu não me engano. Até o dia...
Isso mesmo. Certo? Vão ser 2 semanas de lockdown, certo? E apesar dos pesares, gente, infelizmente é necessário. Então, durante esse período, todo cuidado é pouco, certo? Como vou entregar o trabalho? Não sei como. Não, mas isso é... Tudo bem. Pessoal, a escola vai entrar em contato com vocês, né? Como é que vai funcionar a entrega de TDs, até porque tá em lockdown, a gente não vai poder sair. Mas, pessoal, sempre relembrando os cuidados durante esse período, certo? A gente tá em... Lá. A gente está vivendo um período muito delicado, certo? Então, se cuidem, prezem pela saúde de vocês. E o Oi, tia, sou eu, Yuri. É que meu celular descarregou, eu tô entrando aí. Ah, tudo bem, eu tinha percebido que você saiu aqui, imaginei que fosse alguma coisa, mas tudo bem. Tranquilo. Então, lembrando, pessoal, prezem pela saúde de vocês, certo? E a saúde dos familiares de vocês. Evitem ficar saindo sem necessidade. Lembrando que o uso da máscara é extremamente necessário durante esse período e não adianta passar 3 dias usando a mesma máscara também. Tenham cuidado com o uso da máscara também, o uso do álcool em gel, beber bastante líquido, bastante água, certo? Então, todo cuidado é pouco. É o momento que o nosso país, ele tá de fato, assim, vivendo uma tragédia, certo? A gente não tem nem esperança de quando é que isso vai cessar, de quando a gente vai voltar para nossa rotina normalmente, certo? Então, todo cuidado é pouco. Certo? Então, pessoal, no mais é isso, certo? Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem, bebam bastante água. No mais é isso. Tchau, tchau.